Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no such thing criativo. as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Você spirit. tem um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá, seja bem-vindo ao Relatos Psicodélicos. Eu sou o Bruno, e se você ainda não conhece o programa, o Relatos Psicodélicos é um podcast onde a gente traz para vocês os mais diversos relatos de experiências com substâncias psicodélicas. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no @relatos_psicodélicos para poder acompanhar mais de perto tudo que a gente posta lá. E galera, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ler um relato bem interessante sobre uma substância mais interessante ainda, que é o DMT. Diferente dos outros episódios, o relato de hoje é um relato anônimo, que foi postado no Reddit em 2013. É quase que um pedido de ajuda de um navegante inexperiente que se deparou com o que parece ser um breakthrough de DMT. Mas antes de falar sobre o relato, a gente vai falar um pouquinho sobre essa substância misteriosa que é o DMT. Para quem não conhece, o DMT, ou a dimetiltriptamina, é a mais poderosa substância psicodélica conhecida pelo ser humano. A substância está presente em praticamente todos os ecossistemas do mundo. Ela ocorre naturalmente em diversos seres vivos ao redor do planeta. Existe em plantas, animais e até o nosso próprio corpo é capaz de produzir a substância. Ela realmente está em todo lugar. E isso que torna a ilegalidade do DMT tão sem sentido, porque todo mundo tem essa substância no seu sistema. Ou seja, como já diria o etnobotânico Terence McKenna, todo mundo está naturalmente em flagrante. Por séculos, o DMT vem sendo usado por diversas etnias indígenas, como uma ferramenta de cura e transformação. E, mais recentemente, a ciência vem respaldando esse uso. O DMT é também o princípio ativo de uma das plantas que compõem o chá de ayahuasca. Mas hoje, nesse episódio, a gente só vai falar sobre a experiência do DMT fumado, seja em cristais ou na changa. Futuramente a gente vai ter um episódio só pra falar de ayahuasca, então fiquem tranquilos. Até onde eu sei, a experiência com DMT é realmente a experiência psicodélica mais intensa e profunda que alguém pode ter. Eu iria mais longe, diria que a experiência com DMT pode ser uma das, se não a, experiência mais impactante que alguém pode ter na vida. Pra quem nunca teve um breakthrough de DMT, isso pode parecer papo de louco, ou que eu tô exagerando, mas não. A experiência com DMT é literalmente uma chamada direta com o divino, ou seja lá como você chama isso. O comediante Joe Rogan tem uma fala que pra mim resume bastante a intensidade da experiência de DMT. Ele diz que somos uma sociedade obcecada por experiência. Todo mundo quer pular de paraquedas, bungee jump, falar sobre alguém que já escalou o Everest, todas essas experiências. A gente pira com a adrenalina de uma montanha-russa ou de um filme bem maluco. Mas aí tem esse pozinho. E se você fumar esse pozinho, ele vai mudar completamente a maneira com que você enxerga tudo. Você vai parar de ligar para os alienígenas. Quer dizer, se um disco voador pousar na sua frente, você vai olhar e falar: bom, eles provavelmente são de outro planeta, mas foda-se, não é DMT. DMT é 100 vezes mais louco do que isso. É tipo 1 milhão de vezes cogumelos mais alienígenas. É a coisa mais maluca que você pode imaginar ou descrever. Se você tomar DMT, você vai se comunicar com alguma coisa. E isso é tão indescritível que eu tentar falar sobre isso simplesmente não faz sentido. É impossível de explicar. Mas alguma coisa se comunica com você quando você faz essa parada. É, pessoal, o bagulho é louco mesmo. E às vezes é muito difícil de colocar em palavras a trip de DMT. Cada um vai enxergar a experiência de uma maneira, baseada nos seus próprios símbolos e crenças. Para um crente, a experiência pode ser como um encontro direto com Deus, sem intermediários. Para um cético, a experiência pode ser vista apenas como um acesso direto às profundezas do seu inconsciente. Para uns pode ser vista como um despertar da simulação que estamos vivendo, onde você enxerga os fios que tecem a realidade, além das cortinas da Matrix. Para outros é uma comunicação direta com seres hiperdimensionais que usam a molécula para se comunicar com a gente, os verdadeiros extraterrestres que transcendem o plano físico.
Mas independente de quem tá certo ou qual seja a natureza da trip, o que realmente importa aqui, se tratando de DMT, é a experiência. Seja ela apenas produto de uma reação neuroquímica do nosso cérebro ou um portal de acesso a outras dimensões da realidade, a experiência com DMT pode ser extremamente impactante e realmente colocar em perspectiva a maneira que você percebe a realidade. Mas uma coisa que é importante a gente se atentar é que a experiência pode fazer isso. Não quer dizer que ela vai. Como todos os psicodélicos, a experiência pode variar bastante. No caso do DMT em específico, principalmente pela dose e pelo jeito que você vai tomar. Aqui a gente está falando do DMT fumado, que é mais usado de duas maneiras um pouco distintas. Uma delas é em formato de cristais, ou freebase, como é mais conhecido, onde você fuma esses cristais, que geralmente são extraídos de alguma planta que contenha DMT, como a jurema preta. A outra forma é a changa, que basicamente é uma mistura de ervas que contém uma infusão daquele DMT extraído e alguma outra erva que contém o imal, que é o inibidor da monaminoxidase. Calma aí que eu vou explicar melhor pra vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente, se você tomar um chá só com a planta que contém o DMT, você não vai conseguir sentir os efeitos da substância, porque quando o DMT entrar no nosso corpo, ele vai ser destruído por essa enzima, que é a MAO, a monaminoxidase. Essa enzima, ela rapidamente vai destruir o DMT e você não vai sentir efeito nenhum. Então o DMT entra, ela destrói. Em termos mais simples, o que acontece é o seguinte: o chá de ayahuasca é composto por duas plantas, geralmente é o jagube e a chacrona. A chacrona é o que contém o DMT, e o jagube é o que contém o imal. O imal é um inibidor da monaminoxidase. Basicamente, a função do imal é impedir aquela enzima que destrói o DMT de agir. Ou seja, quando você toma uma combinação de DMT com imal, você tem o efeito da substância. Na ayahuasca, essa combinação de DMT e imals é geralmente feita com duas plantas. Já na changa, essa mistura pode variar bastante. Geralmente, os cristais freebases são infundidos em uma mistura de ervas, tipo um kumbaya mesmo. Essas ervas podem variar, dependendo de quem está fazendo o feitio, mas a regra é sempre ter uma erva que contém o imal. O lance é que quando você fuma o DMT, você não tem muito esse problema do imal, porque como é um método de administração que bate muito rápido, você consegue ter uma experiência antes daquela enzima da monaminoxidase quebrar o DMT. Então a diferença entre o DMT freebase e a changa pode ser bem sutil às vezes, mas geralmente a changa te empurra para aquele portal com um pouco mais de delicadeza e tem uma duração um pouco maior também devido à ação do imal. Já no DMT em cristal, freebase, a experiência é muito rápida e você é lançado de uma forma muito mais abrupta para o outro lado. Geralmente, a duração de uma experiência de DMT pode variar entre 5 a 10 minutos. É realmente muito rápido, mas durante a experiência você vai perceber que o tempo também é muito relativo. É comum para os usuários classificar a experiência de uma maneira um pouco mais específica, pois dependendo da dosagem a experiência pode mudar bastante. Em doses mais baixas você ainda consegue sentir o efeito, a intensidade da substância. Porém, é nas doses mais altas, conhecidas como breakthrough, que esse tipo de experiência que a gente falou ali em cima, e que vamos ler no relato em seguida, acontecem. O breakthrough, como é chamado, é tido como o auge da experiência psicodélica, o rompimento completo com as estruturas que compõem nosso estado ordinário de consciência. Um gostinho do infinito, da realidade quântica, ou seja lá como você goste de chamar esse tipo de experiência. É ser arremessado direto para esse lugar geralmente conhecido como hiperespaço. Muitas vezes as experiências se assemelham com alguns relatos de experiência de quase morte, as EQMs. Na verdade, se especula muito sobre a relação da experiência de DMT com a experiência de morte e nascimento. Existe até uma teoria do Rick Strassman, pesquisador e autor do livro DMT, a molécula do espírito, que sugere que o DMT é produzido pela nossa glândula pineal, no momento da morte e do nascimento. Mas só pra deixar claro, isso é só uma teoria, nada disso foi comprovado. E assim, nem sempre são flores. A experiência pode sim ser aterrorizante e completamente amedrontadora. Não é raro relatos onde a desidentificação com a realidade é tão bruta que o psiconauta pode crer de fato que morreu, ou tá morrendo durante a experiência. E, pessoalmente, às vezes esse tipo de experiência ruim, entre aspas, é mais rica e catalisadora de mudança do que um navegar sagrado, psicodélico nas asas de Deus. As consequências sempre vão depender de um dos fatores mais importantes a serem levados em consideração para quem decide se aventurar com psicodélicos: a integração da experiência. Mas isso a gente vai falar depois do relato. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa experiência que a gente vai trazer aqui daqui a pouco. No relato de hoje, a gente vai falar sobre a experiência de uma pessoa desconhecida. O relato foi postado em 2013 no Reddit, um fórum que até hoje é usado com bom grado pela comunidade psicodélica. O post é quase um pedido de ajuda, de um jovem solitário e vislumbrado pela experiência que teve com DMT. O autor do relato até então não tinha contato algum com a experiência psicodélica, e na verdade ele mostrou ter muita dificuldade em integrar a experiência que tinha acontecido com ele. Ele não sabia muito bem para onde correr e acabou na internet, no submundo do Reddit. Bom, sem mais delongas, bora ouvir esse relato que tá bem forte. Afinal,
Com DMT não se brinca. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer e não tem nenhuma pessoa de carne e osso que eu conheça que eu possa pedir ajuda. Então eu tô tentando aqui. Como o título do meu relato diz, eu experimentei DMT há quase 1 ano atrás. E desde então, eu não fui capaz de largar esse sentimento de constante choque cultural. Um pouco de contexto talvez ajude. Eu vivo numa cidadezinha caipira, do interior, onde nasci e fui criado. É um daqueles lugares que nunca saiu da segurança e conforto dos anos 50. O tipo de cidade que drogas são abominadas, menos cafeína, álcool, nicotina, paracetamol para os adultos e ritalina para as crianças. Eu cresci engolindo instruções prescritas sobre a realidade pela televisão, Jesus e pelos mitos coloniais. Nunca questionando nenhum deles, mas ainda assim nunca mergulhando totalmente na narrativa também. O meu plano era faculdade de Direito, dinheiro, o orgulho dos meus pais e uma família grande, sempre me assegurando de permanecer nos trilhos da sociedade. Mas tinha uma pequena rebeldia dentro de mim. Eu silenciosamente parei de acreditar em Deus. Dei uma fornicada aqui e ali, experimentei a tão temida erva do diabo, a maconha, mas além disso, eu tenho sido um bom garoto. Um dia, eu tive a oportunidade de experimentar esse tal de DMT que eu ouvia tanto falar na internet. Se você é um ex-evangélico e escuta sobre uma coisa que te permite experienciar a morte e depois voltar, bom, a curiosidade acaba te consumindo por dentro. Agora lembre-se, eu sou bem novato no caminho dos psicodélicos. Maconha e álcool é o máximo que eu tinha usado para alterar minha realidade até então. E, olhando para trás, provavelmente foi melhor mesmo eu não saber direito o que esperar da experiência. Eu planejei minha noite como se eu fosse ficar super chapado. Deixei meus salgadinhos no gatilho, uns sucos e um pay-per-view de um documentário sobre o universo, da National Geographic. Aí eu comecei a esquentar o que a galera chama de cachimbo de crack. Eu diria que aqui é onde as palavras começam a falhar. Cada átomo do meu corpo explodiu pra fora de mim. Na verdade, eu acho que explodir não é a palavra certa. Eu fui basicamente espalhado de um jeito uniforme por todo o universo. Mas não de um jeito violento. Era como poeira de giz, sendo espalhada por um apagador batendo contra o outro. O que restou ali de percepção, consegui enxergar tudo em uma resolução infinitamente alta, Ultra HD. E eu ia mergulhando pra dentro dessa resolução, entendendo mais quanto mais fundo eu ia. E eu não me senti sozinho. Haviam fractais e ornamentos brilhantes, feitos do que parecia ser pura criação divina. Mas não parecia que a gente ia conseguir compreender um ao outro em algum nível. Eventualmente, o que na minha percepção de tempo parecia ser anos depois, eu cheguei na fonte. Essa é a melhor palavra que eu consigo pensar para esse negócio, a fonte. Mas o que eu me lembro agora não coincide com o que eu entendi no momento da experiência. Essa fonte era simplesmente um plano infinito e perfeitamente achatado, que vibrava em ondas e brilhava majestosamente. E essas ondas pareciam ser aquilo que paria a realidade, onde tudo começava. E isso é tudo que eu realmente consigo descrever da experiência. Quando eu voltei, eu estava perplexo e exausto. Eu tinha quase certeza que eu tinha morrido e não ia mais voltar, mas ali estava eu. Tomei um gole de suco e tentei dormir. As próximas semanas foram incrivelmente belas. Loucuras e falácias foram varridas e tudo era novo. Tudo que tinha forma ou textura, gosto ou cheiro era lindo
e eu me sentia em paz. As árvores, os pássaros cantando no céu, tudo isso enchia meus olhos de lágrima. E eu ficava desesperado por não conseguir compartilhar isso com as outras pessoas, que estavam ocupadas demais cutucando seus retângulos de plástico. Quer saber? Que se foda tentar ser igual às outras pessoas. Esse sentimento não ia durar nunca. Aí eu comecei a sentir que não conseguia mais me comunicar verdadeiramente com as outras pessoas. Meus amigos, minha família, eles ficavam falando sobre o paredão do Big Brother, a última polêmica do Neymar, qual vai ser o mais novo e tecnológico ultra smartphone que eles vão lançar no mês que vem. Eu costumava conseguir participar com facilidade dessa fantasia toda, mas eu não consigo mais. A banalidade fazia minha cabeça girar, e o vazio de desesperança disso tudo me enchia de tristeza. Moralmente eu sabia que eu não podia ficar mais correndo atrás de migalhas de felicidade e retângulos de papel. O instinto animal e todos os valores arbitrariamente construídos simplesmente não significavam nada. Eu pensei que eu só precisava de um tempo, que eu poderia voltar a culpar os pobres pela pobreza e continuar militando contra uma injustiça sem rosto, que me tornava uma vítima, enquanto eu, sem saber, vitimava outras pessoas. Mas eu não consegui. Eu não consigo parar de me importar. Eu não consigo parar de ver o sofrimento absolutamente inútil e sem sentido que a gente causa, mesmo estando no nosso alcance parar. Eu não consigo parar de ver a gente consumindo incessantemente qualquer coisa enquanto o resto do mundo morre de fome. Mas todos ao meu redor não querem ver. Eles não querem saber disso. Então eu não tenho ninguém pra conversar. Minha pergunta é, e agora? Eu não posso continuar vivendo nesse mundo de concreto e desperdício. Mas quase todo mundo que eu conheço veria essa minha rejeição como uma traição absurda. Eu não quero abandonar as pessoas. Eu só quero uma saída dessa máquina horrível que a gente construiu. Galera, o relato de hoje não teve um final tão feliz assim. Na verdade, apesar de ter sido uma experiência reveladora, que despertou o que há de mais humano dentro da gente, o nosso amigo viajante não conseguiu até ali, no momento do relato, integrar de fato essa mudança que aconteceu com ele. Isso é uma coisa muito comum para quem acaba se deparando com esse tipo de experiência. Às vezes a gente se sente sozinho, solitário e realmente cansado de atuar nesse personagem que a gente interpreta todo dia. E nem sempre você tem com quem dividir esse sentimento, alguém que te compreenda de verdade, que você possa se conectar. E é aí que a gente chega na parte mais importante da experiência psicodélica, a integração. Sem a integração psicodélica, a experiência não passa de um momento de êxtase e maluquices que acontecem pontualmente e depois desaparecem, sem deixar rastros na memória. Quando falamos de integração, a gente traz a perspectiva de que realmente existe um valor terapêutico e de crescimento pessoal duradouro para quem busca compreender esse tipo de experiência na sua vida. Mas como funciona essa integração? O caminho pode ser um pouco diferente para cada um, até porque com psicodélicos as coisas nunca são preto no branco, né? Mas eu vou deixar na descrição dos episódios alguns links que eu acho que podem ajudar quem busca entender um pouco mais sobre todo esse rolê de integração psicodélica. Um deles é um guia interessantíssimo que tá lá no fórum do Pre-Party. E galera, eu sei que nem todo mundo consegue digerir uma experiência psicodélica tão bem. E a verdade é que não existe ainda uma receitinha de bolo para quem quer se aventurar com essas substâncias. No mundo proibicionista, apesar dos grandes avanços dos estudos e um cenário bem positivo em alguns lugares para a regulamentação de centros de terapia psicodélica, muitas vezes o máximo que a gente encontra quando busca uma viagem segura é retalhos de informação e raramente em português também. E cara, sempre vão ter aquelas pessoas que realmente vão ter muita dificuldade ao se deparar com uma experiência psicodélica. Mesmo com todas as dicas de integração e um setting propício, nada é garantido. E aí que vem o nosso maior aviso. Psicodélico não é brincadeira. Apesar de todas as substâncias que eu trouxe pra vocês até aqui, desde o primeiro episódio, serem substâncias seguras, atóxicas e que não trazem danos pro corpo, eu gosto sempre de lembrar que isso não tira o risco da experiência. Porque como você que tá escutando até aqui já deve saber, o maior risco dos psicodélicos é psicológico. Repito, a experiência psicodélica, se não bem integrada, pode emergir sentimentos e traumas não resolvidos que podem ser demais pro usuário.
podendo, em raras exceções, trazerem até consequências fatais, e não pelo efeito da substância ou a reação dela no corpo, mas sim pela carga psicológica que uma experiência intensa como essa pode trazer, a ponto de muitas vezes a pessoa realmente não conseguir mais seguir com a vida que tinha antes daquela trip. Eu sei que pode parecer que eu tô exagerando, mas não faz nem um ano que um episódio um pouco parecido com o do relato aconteceu bem perto de mim, e com uma amiga muito querida. Na verdade, diferente do relato, ela não teve nenhuma experiência com substâncias psicodélicas propriamente ditas, mas passou por diversas experiências espirituais, extremamente transformadoras, que mudaram sua perspectiva e seu jeito de ver o mundo, da mesma maneira que pode acontecer com o uso de psicodélicos. Porque como eu já disse em outros episódios, esse tipo de experiência não é exclusivo dos psicodélicos. Eles só são o maior catalisador desse tipo de experiência. Mas através de práticas meditativas, respiração holotrópica e diversas outras ferramentas, é possível acessar esse mesmo lugar. Por causa dessa dificuldade de integrar esse novo tipo de percepção que transformou a sua vida nos últimos anos, minha amiga acabou entrando num buraco. Até que em certo ponto, ela só queria que parasse de doer, que o sofrimento fosse embora. Mas nessa altura do campeonato, não dava mais pra fechar os olhos ou voltar atrás. Ela já via o mundo de outra forma. O peso dessa transformação não foi suportado pelo corpo dela. A mente dela não teve estrutura pra integrar tudo aquilo que acontecia com ela. Galera, eu contei essa história aqui porque a gente tá terminando agora o Setembro Amarelo. E eu sei que existem muitas pessoas que, assim como a minha amiga, chegaram no fundo do poço e só querem parar de sofrer. E muitas vezes podem ver o suicídio como a única opção para cessar esse sofrimento. E não é. Tudo é transitório, até mesmo o sofrimento. Eu falo isso porque até hoje o que mais me dói quando eu penso na morte dela é saber que talvez com uma ligação, um abraço, uma conversa, ela ainda poderia estar aqui. Talvez até narrando esse relato para vocês hoje. A vida pega pesado às vezes, mas o tempo ajuda a gente a curar e lamber as feridas depois. Infelizmente a gente ainda vive num mundo muito proibicionista. E como nosso amigo do relato já disse, a gente cria problemas que estão no nosso alcance resolvê-los. E a primeira coisa que eu penso quando eu leio essa frase é que a gente tem substâncias poderosíssimas à nossa disposição, seja os cogumelos, o LSD e até o DMT, que em diversas pesquisas pelo mundo, desde a primeira revolução psicodélica, se mostram muito eficazes para tratar diversos transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. E talvez, só talvez, se a gente tivesse centros de terapia psicodélica aqui no Brasil, a minha amiga e muitas outras pessoas poderiam ter um fim diferente. E é pra isso que a gente tá aqui também, né? Tentar cada vez mais estar um passo mais perto de um mundo onde os psicodélicos são usados de forma segura, responsável e com sabedoria. Mas como a gente ainda não chegou lá, eu peço pra vocês, cuidem dos seus amigos. Preste atenção neles. Busque saber como eles estão se sentindo, ainda mais agora, na quarentena. Cuida de quem tá perto de você, porque no final, a gente vive de pessoas. Bom, galera, eu acho que é isso. O relato de hoje teve uma vibe um pouco diferente, foi mais sensível, mas eu acho que é bem apropriado pra esse momento. Espero ter de alguma forma te ajudado no programa de hoje. E eu, do fundo do meu coração, espero que você se sinta bem, que você se sinta amado. E pra fechar com chave de ouro, eu vou deixar uma música que me lembra muito essa minha amiga. Ei, ser imortal. Enfim, eis você aqui, né? Cuidou do seu sentir? Teve sentido o seu sentir? Ou foi burro conquistar seu coração, hein? Agora, diante da balança e da pena, que seja leve o seu coração, para que não tenhamos a pena e pena de ti. Porque o homem gigante na terra pode ser pequenino, quase não existir no mundo sem fim. E o homem pequenino na terra pode ser gigante no mundo sem fim, que é o mundo verdadeiro, pois viveste a ilusão. Eu não sou daqui, talvez não saiba de onde eu vim, talvez não saiba de onde eu vim. Mas quando eu te vi, descobri que tem outros iguais a mim, descobri que tem outros iguais a mim.
O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.